Boa noite, pessoal. Eu me chamo Samuel. Eu estou no 7º período do curso de Sistema de Informação aqui na Unifoa. Hoje eu estou com um time de peso aqui, que a gente vai bater um papo sobre cyberbullying e saúde mental. Então pode se apresentar aí, galera. Oi, tudo bom, gente? Boa noite. Meu nome é Davi, tenho 22 anos e a gente vai falar um pouquinho sobre o webbullying e a saúde mental. Cyberbullying, né? Perdão. Tranquilo. Boa noite, meu nome é Arthur, também estou no 7º período. E a gente vai tentar dar uma atenção nesse tema aí que é muito importante para a saúde de todo mundo, né? Inclusive o brasileiro. Eu sou o Danilo, estou junto com meus colegas aqui no 7º período também. A gente vai falar sobre cyberbullying e, apesar de eu não ser especialista em cyberbullying, eu sou especialista em dar minha opinião, então a gente pode conversar sobre. Muito bom, muito bom. Então assim, galera, para a gente iniciar nosso papo aqui, eu pensei em trazer uma explicação, apesar que pareça meio óbvio, né, mas da diferença do cyberbullying para o bullying tradicional, né? Que assim, o bullying tradicional geralmente acontece ali nas escolas, principalmente nas escolas, né? E é um bullying que, assim, de certa forma ele tem um fim, chega um momento que ele acaba, um momento do dia ali, toca o sinal para ir embora para casa e essa pessoa que passa por isso, ela tem um certo sossego, assim, em algum momento, né? No ambiente de trabalho também acontece. Sim, acaba acontecendo, mas eu acho que acontece mais nas escolas justamente pelos adolescentes, as crianças não terem muito noção de empatia, de como o próximo vai se sentir, como ele vai reagir. E assim, o cyberbullying, a diferença principal é que ele pode acontecer o tempo todo, né? Como a gente está o tempo todo conectado ali, então 24/7 ali a pessoa recebe ataques, xingamentos, e é algo que vai consumindo ela ali na vida dela o tempo todo. Então acaba sendo, de certa forma, ele afeta mais né, a pessoa, o ser humano no seu dia a dia ali. E é ataque em peso, né, cara? Por causa que você pensa no cenário de bullying, assim, que também é muito ruim, mas você imagina uma sala de 30 alunos, você tem 30 alunos ali que potencialmente podem fazer o bullying. Sim. Mas agora na internet, cara, na internet não é uma legião de pessoas e na rede social ainda mesmo. Você não tem muito controle. E tem muita rede social que é muito tóxica e você vê, imagina a pessoa recebendo feed de xingamento, etc. Online, o cyberbullying não tem hora, nem lugar, nem momento, é o tempo todo, gente de todo canto. E acaba que não tem essa barreira do contato físico ali, as pessoas parece que perdem uma noção do limite mesmo de como tratar alguém. Você falou essa questão do físico, acho que o problema do cyberbullying também é que fica registrado no online ali, né? Às vezes um comentário, uma foto editada, alguma coisa assim, fica registrado. Diferente no presencial, que é só ali na sala, na hora ali. Pois é. E muitas vezes o cyberbullying também ele é um discurso criminoso, né, cara? Você vê no Twitter hoje em dia, porque o que acontece no cyberbullying é que você tem uma camada. Uma parada é eu olhar na cara do meu amigo aqui e falar alguma parada pra ele. Mas quando você tem aquela segurança de você digitar o negócio, manda e já era, você não precisa olhar na cara de ninguém, você não precisa embater com ninguém, fica muito mais fácil. Hoje em dia, você vê que tem até casos de processo que acontece a partir do Twitter, só que é muito engessado ainda, né? Sim. Mas é muito mais... O cyberbullying, o pessoal fala coisas muito piores no cyberbullying do que falaria, talvez, na vida real. Porque a pessoa não sente medo, né, cara? Não, acho que nada acontece com ela. E geralmente não acontece mesmo. Geralmente não acontece, mas ultimamente tem tido bastante problema com isso, cara. Muito processo. Tem muito processo rolando que tá dando alguma coisa. Exatamente. Normalmente não tá dando prisão, mas pelo menos mexe no bolso, né? Mexe no bolso, é verdade. E assim, só para contextualizar também esse assunto, eu trouxe um caso aqui que repercutiu muito, principalmente no universo geek aí, de séries, jogos, a galera que acompanha, que joga, com certeza ficou sabendo, que foi o caso da Bella Ramsey, que ela foi escalada para interpretar a Ellie na série do The Last of Us, que foi uma adaptação, né, dos jogos. E assim, eu sou um grande fã da franquia, eu acompanhei, eu vi todo esse processo da série, desde o anúncio e tudo mais. Então assim, desde o momento que a Bella foi anunciada como a Ellie, que é uma das protagonistas da série, ela sofreu uma enxurrada de ataques, de hate, de ódio gratuito, simplesmente pela aparência dela. Então assim, ela não chegou nem a atuar, só foi o anúncio inicial e já estavam criticando e assim, eram ataques pessoais mesmo, contra ela. Então, assim, ela
já começou a balada, ela tinha 17 anos na época, então assim, uma adolescente que passou por esse tipo de situação, ela desativou as redes sociais. Melhor coisa então, que ela fez. Porque foi assim, um ódio totalmente gratuito. E tipo assim, não foi uma crítica. Posteriormente tiveram as críticas de caracterização do personagem, a direção e tudo mais, mas o caso dela foi algo que foi específico da aparência dela, foi um ataque direto, assim, sem mais nem menos. Vamos pensar com empatia. Vamos, por exemplo, você é um ator, atriz de 17 anos e te dão a oportunidade de você interpretar a Ellie do The Last of Us. É uma oportunidade que você não tem como dizer não, cara. Ela não fez nada de errado, ela viu uma oportunidade, entrou na oportunidade, escalaram ela e tudo mais. Então ela não fez nada de errado pra galera tá criticando ela. A galera pode criticar várias coisas, mas ela não fez nada de errado, pô. Ela não merece a crítica que estão fazendo com ela, não. O pessoal atrela muito a imagem da pessoa como se isso fosse falar do talento dela, né? Eles meio que juntam as coisas. Se a pessoa tem uma aparência legal, ela vai ser uma boa atriz. Se ela tem uma aparência não tão legal, entre aspas, ela vai ser ruim. E o pessoal coloca muito como se a imagem fosse o valor da pessoa, né? Isso daí é muito complicado, é um assunto bem delicado. Sim, e um exemplo também, Davi, dessa questão da aparência, muita gente criticou a Bella, né, quando ela foi escalada para atriz para interpretar a Ellie, justificando que ela não se parecia com a personagem, não sei o que não tinha a ver com a forma que as pessoas julgavam a aparência dela, mas tem um outro exemplo na própria série também, que é a atriz que interpreta a Dina, que é uma outra protagonista, que assim, ela não tem nada a ver com a personagem do jogo, a atriz, né? Mas as pessoas interpretaram ela como uma pessoa de boa aparência e a tratativa foi totalmente diferente do que teve com a Bella. Então, assim, não justifica, sabe? E pra você ver, depois houveram críticas à performance dela como atriz na série em geral. Mas já foram críticas que, se você for parar pra pensar, foram críticas enviesadas, porque a galera não queria gostar dela. Então, tudo que ela fez de errado, a galera joga o holofote. Eu já tinha visto ela antes interpretar, foi em Game of Thrones. Acho que foi 7ª temporada, 6ª temporada, não sei. Eu achei uma interpretação normal, não conhecia ela na época, mas pra mim interpretou bem até. E se você for fazer uma análise crítica da interpretação dela, da Ellie, não foi nada de assim absurdamente ruim. Não foi no nível, né? Não foi no nível que a galera fez a crítica. Que foi criticado e o nível de ataque que ela recebeu foi totalmente desproporcional, né? Porque foi assim, algo mundial, não foi algo específico, a série hollywoodiana, né, só nos Estados Unidos, mas não, foi algo mundial que o pessoal se juntou, fez um movimento simplesmente para atacar uma adolescente pela aparência dela. E você vê que isso também, puxando agora pro lado dos games, porque The Last of Us, assim como vários outros games, existe sim uma massa muito prejudicial de cyberbullying dentro dos games. Quem joga jogos online principalmente sabe isso, porque você entra em uma partida de Valorant, entra numa partida de CS, é muito fácil alguém encarnar em você e você ter uma partida horrível porque as pessoas começaram a te xingar e aí daqui a pouco começam a falar da cor da sua pele, do estado que você mora, começa a fazer lá qualquer tipo de atrocidade porque você jogou mal, etc. Então isso não se estende só a um movimento contra uma pessoa específica ou uma figura pública, mas como qualquer um, você pode sofrer isso a qualquer momento desde que você esteja jogando. Essa questão dos jogos, parece que eles vestem uma máscara do personagem, né? Como se o que eles estão falando fossem eles, fosse o personagem, entre aspas. Eles meio colocam eles imaginam, né? Que tem uma barreira que vai impedir de acontecer alguma coisa judicial contra eles ou algo assim. Mas igual o Arthur tá falando, tem gente que tá respondendo processo e paga um valor monetário para os outros por causa disso. Eu mesmo conheço um ex-colega, um antigo amigo, que ele era muito tóxico nessa questão de jogos. Ele ficava falando um monte de coisa, um monte. Até que uma hora a conta chegou. Pegaram e gravaram o que ele falou, fizeram um boletim de ocorrência, foi julgado e tá até hoje pagando dinheiro pra pessoa por causa disso. Caraca. Entendeu? Cara, mas eu acho que isso é uma cultura que a gente tem, que não é uma cultura legal, que
Pra mim, aqui no Brasil, a gente tem que repensar nossa cultura competitiva, cara. Se você for ver tanto em jogos online quanto em vários tipos de esporte, tanto jogadores quanto torcida tem muitas posturas negativas e prejudiciais, e no nosso caso o cyberbullying é mais evidente isso, porque se você for ver numa partida de videogame, tu vê que a pessoa, ela pega aquele negócio, ele toma uma seriedade e escala a situação numa proporção que não condiz com o que é. O jogo é pra você se divertir, cara. O jogo não é pra você entrar no jogo e você sair estressado. Tem gente que realmente gosta da competição, mas a competição não é pra ferir ninguém. Sim, e nem todo momento você vai jogar bem também, né? Exatamente, cara. Você não vai ter uma performance legal. Uma constância. Você chega cansado do serviço, quer jogar 10 minutinos. O cara fica lá jogando o dia inteiro. Você chega só pra dar uma relaxada, o cara já te estressa mais ainda. E você acaba o seu dia pior do que já tava. Não quer dizer que você não quer ganhar a partida, não quer dizer que você quer afundar o seu time. Só que quer dizer que você não... É assim, pra você, não é uma questão de vida ou morte você perder uma partida, né, cara? Você não quer... Principalmente partida ranqueada, cara. Eu jogava muito LOL, parei por muito tempo de jogar por conta disso. É muito chato, cara. Hoje ainda você tem formas de não ver isso, que você restringe ping, restringe chat. Mas mesmo assim, às vezes a pessoa para de ir pro chat, ela começa a entregar a partida. Aí, pô, você perde 30, 40, 50 minutos ali de graça. E essa liberdade, assim, que a internet, os jogos, esse contato virtual, essa liberdade que as pessoas sentem que tem, pensam que não tem consequências, e realmente, cara, os tempos estão mudando, a internet não é mais uma terra sem lei, então muito processo, o cybercrime, estatisticamente falando, tem aumentado o nível de denúncia, as pessoas estão procurando seus direitos, abrindo boletim de ocorrência, processando, então assim, isso está sendo mais limitado, de certa forma, estão tendo consequências para essas atitudes, né? Eu acho que ainda precisa evoluir muito, cara. Sim. Eu acho que, assim, por exemplo, conta em rede social, eu acho que você precisaria de ter um telefone da pessoa ou algum dado que, uma limitação, que te ligasse diretamente à pessoa. No Twitter, por exemplo, o principal bloqueio que você tem de você iniciar o processo contra uma pessoa é que primeiro você processa o Twitter. Isso eu ouvi o advogado João Dicenzi falando. Você primeiro processa o Twitter para ele liberar o IP da pessoa. E aí, com o IP, você descobre e faz uma investigação para você poder descobrir quem que fez o comentário ou etc. Eu acho que ainda falta das redes sociais, de legislação aqui no Brasil, você propor uma maneira mais direta de conectar quem falou a identidade da pessoa, a conta, a identidade. Porque isso agarra, o processo judicial agarra, e você ainda tem mais bloqueios, então isso acaba virando um processo muito longo e demorado, que tinha que ser mais rápido para as pessoas pararem de se sentir impunes falando o que quiser na internet. É minha opinião sobre isso, mas hoje em dia você vê em várias redes sociais que as pessoas criam até grupos para poder atacar outros grupos ou pessoas. Porque não concordam com X opinião ou X coisa, e aí uma pessoa que às vezes não tinha nada a ver, agora está recebendo ataque de milhares de pessoas na internet. E assim, por essa falta de contato, parece que contato físico, né? Parece que as pessoas perdem qualquer nível de empatia pelo próximo. Parece que eles pensam que a pessoa não vai absorver aquilo que está sendo dito, não vai levar aquilo pro pessoal, igual voltando ao caso do ataque que a Bela sofreu na autoestima da pessoa, níveis de ansiedade, depressão, vários tipos de consequência com aquilo que a pessoa está absorvendo ali. E essas pessoas, né, que fazem esse tipo de ataque gratuitos, parece que perde essa barreira, esse limite da empatia, de pensar como o próximo vai se sentir. E começa a virar algo assustador, cara, porque, voltando para o nosso exemplo da escola, você tem uma turma de 30 alunos que estão fazendo bullying, mas você até conhece eles. Só que no momento que você está sofrendo bullying na internet, a pessoa chega assim, o nome da sua mãe é tal, eu vou matar ela. Cara, tu fica com medo, cara. As pessoas na internet, elas são assustadoras. Sim. Você vê o exemplo do Felca aí, que fez aquele vídeo lá da adultização, que ficou famoso. O cara recebeu ataque falando de onde a mãe dele morava, de onde ele passa no dia a dia. Imagina você começa a receber DM no seu Instagram falando assim, você vai na FOA, né? Vou te pegar lá. Tu fica com medo, cara.
E o bizarro é que você não sabe quem que é. Você não sabe quem que é. Você não sabe o que o cara pode fazer. Vai que é um maluco. Doidão, caçando quem que é. O negócio, ele gera, assim, uma perturbação psicológica, cara. Você está andando na rua, você pode ser atacado a qualquer momento. Isso aí é muito ruim. Você falou, acaba gerando uma paranoia na nossa cabeça, né? Você fica doido com isso. Mas igual você tinha falado, Samuel, aqui no Brasil, pelo menos eu vejo que a gente é muito atrasado quanto a isso, quanto a lei contra cyberbullying. Inclusive foi criada no começo de 2024, que foi passar a ser considerado crime isso. E tipo, o cyberbullying ele tem uma pena de 2 a 4 anos de reclusão ou multa. Aí depende da gravidade do crime, né? Isso vai variar. Isso é considerado também um problema de saúde pública, cara. E para você ver, a rede social, ela, pelo menos no Brasil, ela já está há mais de uma década que praticamente todo mundo tem acesso à rede social e só agora que isso virou uma pauta, né? Assim, virou uma lei, né? Foi algo decretado e pode ser criminalizado, né? Depois de tanto tempo. Então, mas eu imagino que isso... Eu imagino que isso teve um grande aumento por conta da pandemia também. É verdade. Porque tem uma pesquisa, se eu não me engano, é do IBGE, que foi feita em 2019, antes da pandemia. Foram entrevistados, acho que 159 mil adolescentes de 13 a 17 anos. 13,2% deles já tinham sofrido algum tipo de ataque. E desses 13,2, 16% era menina. Caraca. Então aí entra a questão de jogos também, que isso é algo que a gente vê quase todo dia. Você vê, os caras vê mulher, eles querem xingar de graça, quer humilhar e já era. Os caras vê mulher, já parece que ativa um mecanismo assim na cabeça, né? Completamente. Já ativa a engrenagem aqui na cabeça. Principalmente em FPS, cara. Isso eu via muito em jogo de FPS. Não, é impossível jogar. Eu tinha uma amiga que eu jogava o jogo FPS com ela, só que era difícil, cara. Era difícil quando a galera descobriu que tinha mulher. Chega num nível, né, falando das mulheres em específico, que elas criam contas assim... ou com um nome genérico, que não dê para identificar que é uma mulher de fato, por ela não passar por isso. Exatamente. Porque é algo totalmente gratuito, só pelo gênero. E é tão importante a gente ter inclusividade de gênero nos esportes, cara, quer dizer, nos esportes e nos jogos eletrônicos. Hoje em dia, e a gente não tá fazendo mais fácil, ficar mais fácil para elas, né, cara, com esse tipo de coisa. E eu acho que, voltando àquele negócio... não é só uma questão de você punir, é uma questão também de que você tem que fazer uma reeducação da forma com que as pessoas se portam nos games e se portam nos esportes. Acaba sendo algo cultural, né, cara? É algo cultural não só do Brasil, mas dessa comunidade, das pessoas que utilizam, da comunidade gamer, da comunidade de rede social, principalmente o Twitter, hoje em dia o X, né? Eles têm já um pensamento voltado para atacar alguém, eles estão de prontidão para qualquer momento. E o X também é o pior caso, né? Que o X são terras sombrias hoje em dia, né? Não tem jeito. Você abre um comentário de um tweet do cara, é bizarro o quanto de coisa hoje em dia o X hoje em dia é assustador. É assustador. Mas em outras redes sociais existe isso. Assim, em outras redes sociais eu acho que eles têm até um algoritmo melhor para poder punir a galera e para poder derrubar a coisa, mas você vê em outras redes sociais acontece também. Aqui o X, ele realmente é o extremo negativo. Uma restrição, cara. Você vê todo tipo de conteúdo, você vê ali. No X, para você abrir o X e encontrar alguma fala racista, são tipo 30 segundos. Você abre, escrola um pouquinho e já chega lá. E às vezes o tweet do cara não tem nada a ver. Não, tem nada a ver. O cara fala uma parada completamente ao contrário e vem alguém... com um ataque totalmente gratuito. Totalmente gratuito. E uma forma de não resolver, porque não é tão simples assim, mas igual você estava comentando, seria ter uma punição mais forte, sabe? Uma coisa mais... que a pessoa fosse sentir de verdade, porque hoje em dia ela vai, comenta, faz as coisas... que tenha consequências, né? Isso, exatamente, que tenha consequências severas. Porque hoje em dia a pessoa vai, comenta, faz alguma coisa assim e ela sabe que vai ficar impune, entre aspas. Muito difícil de acontecer o caso de processar, igual aconteceu com o antigo colega meu lá de processar e a pessoa pagar por aquilo. Então acho que podia começar nisso, de serem mais rígidos quanto à punição. Eu acho que a gente precisava atualmente pelo menos de um plano, sabe? Hoje em dia eu não vejo movimentação para planos de combater o cyberbullying. Eu vejo assim, pequenas ações que são para poder apagar incêndios, mas enquanto a gente não tiver um plano estruturado para você poder resolver o problema,
ele vai continuar existindo. Você precisa de mecanismos que impeçam de acontecer o cyberbullying, ou pelo menos tais mecanismos eles mitiguem o que está acontecendo de fato. Isso por parte das redes sociais, porque tem que haver pressão para as redes sociais se mexerem, que senão vai continuar a mesma coisa. Até porque gera engajamento, cara. Sim. Cyberbullying gera engajamento pra caramba. Cyberbullying gira a máquina da rede social. Existe uma forma de engajamento que é baseado no hate, né? Baseado no ataque. Exatamente, a cultura do ódio. Cultura do ódio. Então, assim, galera, acho que deu pra gente levantar bastante pontos aqui sobre essa questão do cyberbullying, como que isso tá influenciando na mente do jovem aqui atualmente, né? Principalmente da gente que tá envolvido aqui com tecnologia, que consequentemente está envolvido no mundo dos jogos, no mundo geek. Então, queria agradecer aí a iniciativa do professor Glauter, esse espaço aqui do Estúdios FOA. Foi bem proveitoso, deu pra gente bater um papo legal aqui. Então, acho que é isso, pessoal. E é um assunto que precisa de luz, né, cara? É um assunto que precisa ser mais falado, que precisa ter um pouquinho mais de atenção, porque é um assunto que tá prejudicando a galera aí em peso ultimamente. É isso aí. Então, é isso aí. Fechamos.